Bom, vamos falar agora do passo 6, modalidade de transporte. A gente teve algumas novidades aí relacionadas à modalidade de transporte na NFE 4.0. Tá? Então, antes da NFE 4.0, esse campo modalidade de transporte, que é um campo presente em todas as telas dos processos de vendas e de compras do sistema Nomos. Antes da NFE 4.0, esse campo tinha as opções por conta do emitente, por conta do destinatário barra remetente, por conta de terceiros e sem frete. Tá? E a partir da NFE 4.0 foram criadas novas opções para esse campo modalidade de transporte. Tá? Basicamente, foi feita uma subdivisão, né, quando o transporte é feito por conta do emitente. Agora a Cefaz quer que você informe se a contratação do frete vai ser uma contratação de um frete terceirizado, né? Se você vai contratar uma transportadora para fazer essa entrega para você, que seria o 0 aqui, contratação do frete por conta do remetente, ou se você vai fazer com transporte próprio, tá? Então seria o 3, transporte próprio por conta do remetente. E quando antes da NFE 4.0 se informava que o valor 1 por conta do destinatário, né, passa também a subdividir. Então a Cefaz passa a querer entender se, ok, é por conta do destinatário, mas você vai contratar um frete para fazer esse transporte, que seria a opção 1, contratação do frete por conta do destinatário, FOB, ou você vai fazer, o destinatário vai fazer esse transporte com um transporte próprio, tá? Que seria o 4, transporte próprio por conta do destinatário. Tá? Então, a partir da NFE 4.0, esse campo de modalidade de transporte ele passa a ter essas opções aqui: 0, contratação do frete por conta do remetente, CIF; 1, contratação do frete por conta do destinatário, FOB; 2, contratação do frete por conta de terceiros, que equivale à opção 2 que já existia antes da NFE 4.0; 3, que é uma nova opção, transporte próprio por conta do remetente; 4, transporte próprio por conta do destinatário, também é uma nova opção; e 9, sem ocorrência de transporte, que equivale ao 9 de antes da NFE 4.0. Aqui a gente apresenta uma imagem do sistema Nomos, com as novas opções aí do campo de modalidade de transporte. Aqui na nossa base de treinamento a gente pode acessar qualquer tela do processo de vendas ou do processo de compras. Por exemplo, a tela aqui de pedido de venda, eu vou editar aqui um pedido de venda criado na base, e aí aqui na abinha de transporte, no campo modalidade de transporte, eu vejo as novas opções criadas aí com a NFE 4.0. Tá? Então 0, contratação do frete CIF; 1, contratação do frete FOB; 2, por conta de terceiros; 3, transporte próprio por conta do remetente; 4, transporte próprio por conta do destinatário; e 9, sem ocorrência de transporte. Tá? Voltando aqui para o nosso artigo, como preparar a minha empresa para atualização de versão. Tá? Então, assim, o que a gente sugere, como estão sendo criadas novas opções nesse campo de modalidade de transporte, o que a gente sugere é que sejam avaliados todos os documentos de saída que ainda não tiveram NFE gerada, todos os pedidos de venda que ainda não tiveram NFE gerada, para que você possa avaliar se você vai ter que fazer alguma mudança nesse campo de modalidade de transporte antes de atualizar a versão, para que quando você atualize a versão fique mais fácil de você
saber quais são os pedidos, quais são os documentos de saída que você tem que editar e ajustar a opção do campo modalidade de transporte para o novo valor que foi criado aí na NFE 4.0, tá? Então é importante fazer essa preparação antes da atualização, porque quando você fizer a atualização, dependendo aí da rotina da empresa, pode ser que logo após a atualização já tenha que se gerar algumas NFEs, e para que você não acabe gerando a NFE com uma informação incoerente, né, em relação ao transporte que está sendo feito naquela NFE, é importante fazer essa preparação antes da atualização de versão para facilitar a atuação aí das pessoas que lidam com o sistema depois da atualização, tá? Então, após a atualização, se você fez o dever de casa, né, e fez essa preparação dos documentos de saída e pedidos de venda que precisam ter esse campo modalidade de transporte modificado, após a atualização, basta você editar esses documentos de saída e pedidos de venda, ajustando o valor do campo modalidade de transporte, tá? E a gente recomenda também que após a atualização, você faça uma revisão da parametrização da modalidade de transporte padrão no cadastro de pessoas, tanto para o cliente quanto para o fornecedor, tá? Porque essa configuração no cadastro de pessoas ela facilita bastante, tá? Então, muitas vezes eu vou emitir um pedido de venda para um cliente que eu sei que esse cliente tem transporte próprio, então eu posso definir uma modalidade de transporte padrão para esse cliente, ou faço compras de um determinado fornecedor que eu sei que ele também tem transporte próprio, por exemplo, e que ele vai fazer o transporte próprio para a minha empresa. Então, sempre que eu criar um pedido de compra para esse fornecedor, o sistema pode já sugerir a modalidade de transporte mais adequada para esse fornecedor. Tá? Então, para a gente ver como isso funciona no sistema, a gente pode ir lá no cadastro de pessoas. E aí vamos considerar primeiro o exemplo do caso do cliente. Tá? Então vamos vir aqui no cliente Feliz Rio de Janeiro. Tá? Vou editar ele. E aí quando a pessoa está marcada com a classificação cliente, a gente tem essa aba aqui, olha, transportadora cliente. E aí nessa aba eu posso definir qual é a modalidade de transporte padrão para esse cliente. Tá? Então vamos supor que esse cliente aqui, toda vez que eu emitir um pedido de venda para ele, eu quero que o sistema sugira que a modalidade de transporte para esse cliente vai ser transporte próprio por conta do destinatário, 4. Se eu quisesse, eu poderia também restringir, tá? Aqui, se fosse o caso, as transportadoras vinculadas ao cliente. Vou deixar aqui a seleção do 4, tá? Modalidade de transporte 4. Vou salvar. E aí vamos lá na tela de pedidos de venda, por exemplo, que é uma tela do nosso processo comercial. Vamos simular aqui a criação de um pedido. O valor padrão que o sistema nome sugere aqui na aba de transporte para o campo modalidade de transporte é 0. Tá? Mas se eu selecionar lá o nosso cliente, né? Cliente Feliz Rio de Janeiro, como eu configurei lá no cadastro do cliente que a modalidade de transporte padrão dele é 4, o sistema já troca automaticamente aqui essa modalidade de transporte para 4, tá? Para evitar que você utilize aqui uma modalidade de transporte que não seja coerente com esse cliente. Então essa é uma facilidade interessante aí do sistema. A gente sugere que essa facilidade seja aproveitada, aí, que você reveja o cadastro das suas pessoas, dos clientes, para poder configurar a modalidade de transporte mais adequada para cada cliente. E agora vamos ver o exemplo com o fornecedor. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, esse fornecedor exemplo. Ok? Então quando uma pessoa tá marcada aí com a classificação fornecedor, eu vejo aqui no cadastro de pessoas a aba transportadora fornecedor. E aí, de forma análoga ao meu cliente, eu posso definir uma modalidade de transporte padrão para esse fornecedor. Tá? Então vamos imaginar que esse fornecedor aqui, a modalidade de transporte padrão para ele vai ser transporte próprio
por conta do remetente. Eu vou salvar aqui. Uma vez que eu fiz essa configuração aqui no fornecedor, sempre que eu escolher esse fornecedor em uma tela do meu processo de compras, né, o sistema vai sugerir essa modalidade de transporte padrão. Então vamos ver lá na tela de pedidos de compra, por exemplo. Eu vou simular aqui a criação de um novo pedido de compra no sistema. E aí, como padrão, assim como no pedido de venda, a modalidade de transporte padrão sugerida pelo sistema Nomos é 0. Certo? Agora eu vou selecionar o nosso fornecedor exemplo. Selecionei aqui o nosso fornecedor exemplo. Uma vez selecionando o fornecedor, o sistema Nomos vai checar se tem alguma modalidade de transporte configurada nesse fornecedor, e tem. A gente configurou a modalidade de transporte 3, e aí, se tiver configurado, ele já vai sugerir essa modalidade de transporte aqui. Tá? Então, é interessante utilizar esse recurso também para que você possa fazer com que o sistema sugira para você automaticamente essa modalidade de transporte de acordo com o fornecedor, e facilite o preenchimento desse campo, evite falhas aí no preenchimento desse campo. Tá? Então, a gente sugere que se faça uma revisão do cadastro de pessoas, tanto dos clientes quanto dos fornecedores, após a atualização para a NFE 4.0, para que você ajuste a modalidade de transporte padrão dos seus clientes e fornecedores após a migração para a NFE 4.0.